Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 27 de março de 2023 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o quinto domingo do tempo da Quaresma. No Evangelho, Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Nós somos convidados a meditar sobre a nossa experiência de morte e de vida. Por isso, os dois pontos que guiarão nossa reflexão são uma diagnóstica da morte e uma terapêutica da vida. Bora refletir. Vamos começar com uma diagnóstica da morte. Todos nós, quando nascemos, somos permeados por dentro e por fora por forças de morte e forças de vida. Viver é sempre estar em superação da morte e, simultaneamente, é de alguma maneira caminhar na sua direção, porque nós temos um prazo de validade. Todos nós vamos durar um tempo e, após essa duração, nós nos vamos e a nossa fé é que a gente continuará, mas continuará, cremos, esperamos, no reino dos céus junto de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, no mundo, no tempo, neste planeta, nós estamos nessa luta entre vida e morte. E mesmo as pessoas muito amadas por Deus passam pela experiência do morrer. No texto bíblico que nós ouvimos, Lázaro era um grande amigo de Jesus, a ponto de Jesus chorar por ele. Jesus só chorou 2 vezes nos relatos dos evangelhos. Uma vez quando olhou para a cidade santa, Jerusalém, e chorou de lamentação, porque Jerusalém não havia reconhecido o tempo em que ela foi visitada pela graça do Senhor, ela não havia reconhecido Jesus como Filho de Deus, e ele chora nessa cena também do amigo Lázaro, o que mostra que Jesus tinha uma grande simpatia, um grande amor por essa família, na verdade, por Lázaro especialmente, mas também por Maria e por Marta, que eram 3 irmãos, e que Jesus, com certa frequência, encontra com eles, os vê e permanece com eles. Era uma família de amigos mesmo. Quando nós olhamos o texto, nos assusta primariamente o fato de que um amigo de Deus enfrente a morte. Ora, quando nós vivemos, nós experimentamos as forças de morte ao nosso redor, mesmo que a gente seja muito de oração, muito de igreja, a gente não está privado das experiências de sofrimento, de doença, de cansaço e etc. Eu gostaria de chamar então essa experiência que a gente tem de uma pequena morte ou de algo similar à morte, mas que não é a morte mesmo, a morte física, de experiências de menos vida. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, seria mais ou menos assim. A gente tem a nossa morte, que é o auge da experiência do morrer, é a última experiência. Inclusive, na tradição clássica da teologia, a morte é chamada de um novíssimo do homem. Novíssimo quer dizer que vai ser completamente uma novidade. Nós só saberemos bem o que é o morrer, a morte, o pós-morte, no dia da nossa morte. Antes disso, há uma experiência muito próxima à do nosso morrer, que é quando nós perdemos alguém que nós amamos muito para a morte. Um esposo, esposa, filho, amigo, pai, mãe. E quando a gente perde alguém para a morte nos olha nos olhos e a gente se coloca na beira do abismo. E a gente nunca mais é o mesmo depois que a gente passa por essa experiência. E antes disso, de modo assim menos intenso, mas que pode ser experimentado com muita dor, isso é verdade, é menos intenso porque não é a morte em si, mas tão intenso quanto na medida em que são modos de experimentar o morrer, nós temos um leque de possibilidades. As mortes físicas, emocionais, espirituais, que é o que eu estou chamando aqui de menos vida. Então vamos lá. A doença, o cansaço,
a exaustão, o desânimo, o medo, os relacionamentos machucados, em última instância, a experiência de não crer, a falta de fé, mas aquela falta de fé que deixa a gente amargo. Essas coisas e tantas outras que a gente poderia elencar são experiências de menos vida. Houve uma filósofa francesa, Simone Weil, que ela estabeleceu uma certa categorização, uma classificação geral do sofrimento humano. E ela elencava o sofrimento em 3 tipos: a dor, o sofrimento e a desgraça. A dor consiste no sofrimento estritamente físico. Então, por exemplo, se eu tenho um acidente de carro e de repente eu machuco a minha perna e a minha perna fica por alguns dias ou semanas ou até meses necessitando de uma série de cuidados e é ruim para eu tomar banho e eu fico limitado, mas é tudo físico, tudo físico. Uma vez passado esse período de convalescença, de recuperação, tudo volta ao normal. É um sofrimento que não chega a influir no meu emocional, na minha alma, mas ele é mais exterior. O sofrimento, estrito sensu, que já seria o segundo nível, é quando nós experimentamos a dor no corpo e também nas nossas dimensões interiores. Então é uma dor moral, é uma dor emocional, é uma dor espiritual. Por exemplo, uma dor espiritual, a desolação, que é quando nós experimentamos a ausência de Deus. Uma dor emocional, o medo, que é quando nós sentimos que as nossas energias vão vazando e nós não temos condições de enfrentar o que a gente precisa enfrentar. E uma dor moral, por exemplo, quando a gente enfrenta o preconceito e a gente é diminuído na nossa condição de pessoa por ser de um jeito ou de outro. Isso é sofrimento porque isso aflige a alma humana. E pode começar no corpo e terminar na alma, pode começar na alma e terminar no corpo. É o que a gente chamaria hoje, em linguagem mais moderna, de sofrimentos psicossomáticos. Então, uma tristeza profunda da alma, de repente se reflete num corpo que perde o apetite e que desanima e que não quer mais fazer nada. Como também um determinado incidente com o meu corpo, por exemplo, eu passo por uma cirurgia mal sucedida ou uma doença prejudica gravemente algum órgão meu e de repente eu vou definhando emocionalmente, ficando triste, sem esperança por conta daquilo que começou no meu corpo. Isso é o sofrimento. E a desgraça é o pior que pode acontecer a qualquer ser humano, porque ela não só é um sofrimento que atinge a alma, como ela arranca um pedaço da alma. Ela chega a ser vou chamar assim, figuradamente, de um exorcismo das coisas boas. Que a gente conhece o exorcismo como aquilo que tira os espíritos maus. Já a desgraça, ela tem a capacidade de tirar de nós o nosso bom. Ela quer destruir mesmo a nossa vitalidade. Simone Weil vai dar um exemplo, ela diz que os escravos, a escravidão, talvez seja o melhor modelo para se pensar o que é uma desgraça. Porque é quando a pessoa perde completamente a si mesma e a vida. E nós temos ouvido nos jornais aí pessoas sendo encontradas em condições análogas à escravidão. É isso, é isso. A pessoa perdeu a alma, está sendo roubada na sua alma. Conta-se na história da escravidão do Brasil que os escravos, quando eram retirados da sua terra, eles passavam por um fenômeno de melancolia, por falta do seu povo, da sua região, do seu lugar, da sua raiz. E esse fenômeno foi chamado de banzo. Banzo. E o banzo nada mais é do que isso, uma tristeza profunda por ter consciência de estar arrancado daquilo que é seu, por nunca mais poder ver as pessoas que se ama,
por um trabalho exaustivo que destrói qualquer coisa, não só o corpo, mas inclusive a estrutura interior de uma pessoa. Isso é a desgraça. Então veja, a diagnóstica é a seguinte. Primeiro, todos nós enfrentamos a vida inteira, desde que nascemos, até a hora da nossa morte. Enfrentamos o tempo todo o jogo da morte e da vida. Segunda coisa, a morte não vem para nós só como o fim da existência, mas ela aparece para nós como experiências de menos vida. E falamos aqui alguns exemplos. E terceira coisa, essa menos vida, ela pode acontecer para nós mais no físico, mais na alma, ou ela pode ser tão intensa que ela beira a desgraça, o desgraçamento. Agora, claro que a Simone Weil, ela vai dizer que Deus pode aparecer à pessoa nesses 3 níveis de sofrimento. Inclusive, talvez seja na desgraça que a gente melhor pode experimentar o que realmente é a graça do Senhor. Bem, e o que isso fala para nós concretamente? Lázaro experimentou a morte. Nós somos como Lázaro. Nós também experimentamos e entramos em sepulturas. Jesus pediu para que abrissem o sepulcro de Lázaro. Quais são os nossos sepulcros? Vou dar 2 exemplos. Não sei se você já passou por isso ou conhece alguém que passou. De a pessoa ficar muito triste, muito desanimada, muito cansada. E a pessoa entra no quarto, fecha as janelas, fecha as portas, e a pessoa não sai mais de lá. Você bate na porta, chama, fulano, você precisa sair um pouco, você precisa comer. E a pessoa nem responde, ou quando responde fala assim, eu não quero, me deixa sozinho. A pessoa se enterra no quarto dela. É Lázaro na sepultura. Um segundo exemplo é quando a gente vai visitar alguém que está muito doente. E se essa pessoa, sobretudo, não tem quem cuide dela, não tem um acompanhante, um filho, um cuidador, algo do tipo assim, você chega na casa da pessoa, você vê que a casa dela também é um mausoléu, é uma catacumba, porque tudo ali é escuro, fechado, às vezes não está limpo, e a pessoa está mergulhada no colchão, como se o colchão dela fosse o estofado de um caixão. A gente encontra pessoas em situação de Lázaro, assim como nós também passamos por isso. E qual seria a terapêutica da vida? Porque Jesus quer ser vida na nossa vida. Ele quer entrar na nossa menos vida e exercitar ressurreição. Se a gente olhar o texto, Jesus ele provoca algumas ações. E são essas provocações de Jesus que ressuscitam Lázaro. Eu elencaria aqui 4 ações de Jesus, ou 4 provocações. 2 que ele faz para as pessoas que estão ali próximas, e 2 que ele faz para o próprio morto, para Lázaro. Então é assim. Primeiro Jesus fala para as pessoas, tirai a pedra do sepulcro. Depois Jesus fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem todo atado em faixas, e então Jesus diz de novo para as pessoas, desatai-o para deixá-lo caminhar. E daí já é para uma fala para Lázaro, deixai-o caminhar. Ou em outros termos, Lázaro, agora anda, agora sai para a vida. Então, a ressurreição, nesse texto, ela aparece para nós como uma obra de 3 mãos. As mãos de Deus, que provoca em Jesus, as mãos das pessoas que estão próximas, que ajudam, que colaboram, e as mãos do próprio morto, que tem que agir para sair daquela situação. Lázaro vem para fora. Jesus manda abrir a porta do sepulcro, mas Jesus não manda ir buscar Lázaro. Ele manda Lázaro vir. Lázaro vem todo atado. Então agora Lázaro não pode caminhar por si mesmo, mas então ele deve ter ido aos pulinhos. Agora Jesus pede sim que ajude a desatá-lo, mas agora ele vai por ele próprio. Então você vê, a ressurreição ela tem essas 3 dimensões. Deus, eu e os outros. Nenhuma ressurreição acontece sozinha. Ninguém ressuscita sozinho.
E nem Deus, na nossa experiência cotidiana, faz em nós graça, milagre e vida nova sem o auxílio das pessoas. Todo o agir de Deus é um agir de muitas mãos, todas elas provocadas pelo mesmo amor de Deus. Aqui, então, a terapêutica da vida consiste em estar próximo de Deus, estar próximo de pessoas boas que nos ajudem a ressuscitar e fazer a nossa parte. Onde que você se situa nisso? Primeiro, você está no sepulcro? Quais são as suas sepulturas? Você deseja sair daí? Deus está pedindo, está te chamando. Lázaro, vem para fora. Segunda coisa, você já pediu ajuda? Porque talvez você queira sair do sepulcro, mas a porta está fechada. Talvez você queira continuar o seu caminho, mas você se sente todo amarrado, todo atado. Pedir ajuda é fundamental. Não para ficar atrapalhando as pessoas ou para gerar uma dependência emocional. Não é um abraço de afogado, em que a gente, no desespero, para se salvar do afogamento, agarra em outra pessoa que está também ali no mar e a gente se afoga afogando ela junto. Isso que é o chamado abraço de afogado. A ideia é pedir uma mão. Me ajude. Do que você pode me ajudar? As pessoas que estão ao nosso redor sempre podem nos ajudar de alguma maneira. Volto a dizer, não é para explorá-las ou para gerar dependência emocional, mas se a gente não consegue sozinho, por que ficar nesse orgulho ou nesse medo? É preciso pedir ajuda para que a ressurreição aconteça conosco. Terceira coisa, você tem caminhado, feito os seus passos, saído para fora? Escute essa voz de Jesus que está te provocando, vem. E eu imagino, porque o texto diz assim, Jesus exclamou com voz forte. Eu imagino Lázaro vindo num ímpeto. Assim, nós também deveríamos ir num ímpeto. Certas mudanças para acontecer, você não pode pensar muito. Se você percebe que está precisando mudar, vai, decide, acorda, avança, pula. Não espera, não espera. Vem para fora. Se você fizer isto, sobretudo nesse tempo de quaresma, tomara que a sua Páscoa, eu acredito que a sua Páscoa, vai ser tempo de muita ressurreição. Tenha coragem de viver a terapêutica da vida. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de te convidar a ter a coragem da ressurreição. Que você escutasse mais na sua oração a voz de Deus que te chama. Talvez você tenha medo, insegurança, talvez você não tenha nem forças para sair do sepulcro, mas nas suas orações, fique perto de Jesus, para que o amor de Jesus possa te abraçar, para que ele jorre dentro e fora de você, de modo que isso te energize, te eletrize e te permita começar de novo. Fique também perto de pessoas boas, com palavras boas, com ações boas, porque essas pessoas fazem parte da sua ressurreição. Agora, só não fique muito sozinho se você está experimentando a morte. É preciso, nessa hora, que a ressurreição aconteça através das relações com Deus e com os outros. Então, empenhe-se mais em relacionar-se se você deseja ressuscitar. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!